Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Oi, Silvana. Oi, Fabiana. Olá, Sil Medeiros. Oi, Padre. Boa tarde. Oi, tia Cecília. Bem-vinda. Vamos deixar a luz do céu entrar, né, pessoal? Recebendo aqui o Padre. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Padre, se o senhor não estiver recebendo aí o convitinho, o senhor faz igual aquele dia. O senhor sai, volta e aí o senhor me manda aqui. Já chegou o convitinho. Ah, não chegou não, padre. Aí o senhor sai e volta e manda já um convite, que aí eu te aceito por aqui, tá bom? Vamos ver o que dá certo primeiro. E deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Aí, padre, chegou. Coração com muito bem, Olá! padre. Agora deu certo. Tudo bem? Agora foi. Tudo jóia? Eu estava escolhendo uma música para entrar, que eu sempre gosto de pôr uma música temática, o que a gente vai conversar. E aí, essa de Deixa a Luz do Céu Entrar, eu acho que cai bem para quem vai falar hoje de céu, inferno, purgatório. Que a gente escolhe o céu desde já, né, padre? Desde já e para todo sempre, né? Amém, que assim seja, amém. Então, muito bem-vindo, Padre Diego, de novo. Que alegria receber o senhor aqui. E o pessoal todo também que está chegando, aí através também do convite do senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria podermos refletir essa noite, né? Mais um dia aqui de live com o Padre Diego, muito bom. Então, Padre, sinta-se à vontade, a casa é sua. Pode começar o nosso encontro assim como o senhor quiser, tá bom? Muito boa tarde, Bia. Boa tarde a todos os que estão nos acompanhando pelo Instagram. Louvado seja Deus. E o tema de hoje, né? Na terça-feira houve bastante repercussão. Nosso tema sobre Ô, a providência divina. Muita gente conhecida mandou mensagem. Nossa, que reflexão bacana. E no fundo são coisas tão simples, né, Bia? Tudo que está no catecismo da Igreja Católica. é isso mesmo. Mas como você vê como é rico essa oportunidade da gente poder ouvir, né? E aí querermos saber mais, descobrirmos que tem o catecismo. Às vezes é um momento assim, né, tão breve, mas tão oportuno, né? Como Deus age nesses momentos, né, padre? Com certeza, com Isso certeza. mesmo. E mais do que questões teóricas, teológicas, acho que o tema de terça-feira foi bastante tocante na nossa vida, né? Com certeza. Então foi muito bacana. E o tema de hoje também é um pouco teórico, mas da mesma maneira acredito que dê para provocar em nosso coração e nossa alma a esperança cristã, né? Essa virtude que nos faz olhar adiante, olhar à frente. Então, hoje nós vamos falar, então, meus queridos, de escatologia. Eu falei na terça-feira sobre providência divina, que foi o tema do meu TCC de filosofia, quando concluí a faculdade de filosofia. E agora eu vou falar um pouquinho sobre escatologia, que é a temática do meu TCC da faculdade de teologia.
Então, Muito bom. na terça, filosofia, e agora, hoje, quinta-feira, a teologia, né? Ó, só porque um Então, detalhe, viu, pessoal? O pessoal estuda muito para ser padre. Os seminaristas estudam muito. Quantos anos no mínimo, padre, para ó, vocês poderem chegar à ordenação? o mínimo do mínimo são 7 anos, mas aqui na minha diocese leva uns 10 anos, 9 anos e meio a 10, É, para se tornar um sacerdote. isso. Aí, cada diocese depois tem sua particularidade, né? Mas aqui na minha diocese leva de 9 anos e meio a 10. Bastante tempo, né, Bia? Exatamente. E muito bom, porque é um tempo também de muita reflexão, de muito discernimento, de muita preparação, né, padre? Isso Com é certeza. bem bacana, bem bonito da igreja, esse tempo que vocês têm realmente para se prepararem, darem um sim verdadeiro, genuíno, não é? E além da preparação intelectual, também tem o crescimento, o amadurecimento humano, né? Que conforme vai passando o tempo, é, estando dentro do seminário, a gente vai amadurecendo humanamente também. Assim se espera, né? Isso, assim se espera. E nós Pois bem, rezamos, viu, aqui do lado de fora, para que isso aconteça. Rezamos todos os dias pelos seminários, pelos seminaristas. Então, que assim seja. muito bem. Então, falar de escatologia, a própria palavra escatologia desinente do grego, né? Escaton ou escatos, que significa fim, né? É, logia do grego significa estudo, então estudo dos fins ou estudo do fim, né? A palavra escatologia significa o estudo do fim. É uma das áreas da teologia. E eu digo, Bia, que o mundo de hoje, que nós assim dizemos estar em crise, né? Em crise no que concerne a busca do sagrado, eu digo que a crise do mundo de hoje é uma crise escatológica, porque se eu tenho deturpada nas minhas concepções do jeito que eu encaro a minha vida, se eu tenho deturpada, se eu tenho deturpado o fim último da minha existência, é evidente que os meios e o que vem antes do fim também concorrerá para a deturpação ou desordem, né? No fundo, nós somos aquilo que nós cremos atingir, né? Nós somos hoje, no fundo, o nosso hoje é uma preparação para o dia seguinte, né? Por exemplo, tudo que você faz no seu hoje, você está se preparando para o dia seguinte, para o amanhã, né? Então, se você não tem uma fé elucidada sobre o que nos espera depois da morte, com toda certeza o meu presente não estará de acordo com o que virá, né? Que é a grande crise escatológica do mundo de hoje, né? Qual que é o problema do mundo de hoje? As pessoas não, muita gente já não crê mais em céu e inferno. Muita gente já se tornou imediata. Né? É só essa vida, um chamado imanentismo, né? Só essa vida, só esse mundo. Então não se pensa mais nas coisas futuras. Né? Se não se pensa nas coisas futuras, para quê? Qual o sentido de alguns valores? Qual o sentido de algumas privações? Né? Então a gente vai percebendo qual o problema da sociedade pós-contemporânea que nós estamos vivendo. Né? A perda do sentido do sagrado e a perda dessas verdades escatológicas. Então, nós vamos refletir um pouquinho. Ontem, tudo que o padre vai falar aqui, né, consta na doutrina oficial da igreja, no catecismo da igreja católica, né? E algumas coisas que não tem lá são especulações teológicas. Então, a gente tem que falar, isso está no catecismo, isso não está, né? Ter bem claro. E vale a pena fazer um curso de escatologia, viu? Eu ministrei já umas 3 vezes aqui na minha diocese, acho que eu falei terça-feira isso, né? E foi uma semana inteirinha de estudos, né? Então é um tema muito vasto, tem muitos textos e tem muitos questionamentos. As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Então hoje nós temos uma live aí de 50 minutos, não vai dar tempo, minha gente, é só um esboço, É um tá bom? gosto, gente. É um gosto para a gente poder buscar mais. Depois você pede para o seu pároco, para o seu padre, proporcionar uma semana de estudo escatológico na Isso. sua paróquia, né? Isso é muito engrandecedor, né, para a comunidade. Céu, inferno. Então a gente vou falar de maneira muito sistemática, tá? Parece até nossa, como que é mecânico isso. Então vou falar dessa forma
e depois, conforme vão surgindo os questionamentos, a Bia vai me passando, tá? O fato é o seguinte, minha gente, né? No ato da morte, acontece o primeiro juízo, chamado juízo particular, tá? Juízo particular. O que é? No ato da morte, acontece a separação do corpo e da alma, né? Então, isso que é a morte, tá? A separação, a cisão do corpo e da alma. O corpo, ele fica nesta terra para ser sepultado, né? Imediatamente, no momento da morte dessa cisão, a alma é submetida ao juízo particular. Nesse juízo particular, a pessoa, com as suas escolhas, de acordo com o estado em que ela se encontrou até o último suspiro, ela vai determinar o seu destino eterno. Um destino de salvação ou um destino de condenação. Então, só existem dois caminhos, Bia, depois da morte. Não existe mais, né? Ou é a salvação eterna, ou é a condenação eterna. E são caminhos que não têm mais volta, tá? Então, isso é muito importante. Porque tem gente que já pensa que há um terceiro caminho. Na verdade, não há um terceiro caminho. São dois, né? Salvação ou condenação. Então, no juízo particular, no ato da morte, é esta decisão eterna que será tomada, tá? Então, a gente tem que ter bem claro isso. É uma Uma pessoa... peraí, o senhor falou uma decisão a ser tomada. Isso. É como se fala decisão, né? Não é uma palavra muito correta. Não está errada, Tá. né? Porque não é no ato, né? É a vida da pessoa, né? É o estado em que ela se encontrou no ato da morte. Entendi. Então, na verdade, o que é Até onde ela conseguiu chegar, isso? vamos dizer assim, em grau de santidade, o quanto ela conseguiu, né, quanto ela viveu o amor, né? O quanto ela foi boa, é isso? O quanto que ela conseguiu. A doutrina da igreja diz o seguinte: quem morre em estado de graça santificante entra pelo caminho da salvação eterna. Tá. Quem morre em estado de pecado mortal ou de pecado grave, que é um estado de privação da graça, privação total da graça, escolhe o caminho da condenação eterna. Tá? Então, esses dois caminhos. De tudo depende do estado em que eu me encontrava no ato da morte. Tá? Então, isso é uma coisa para a gente poder entender. Por isso que a gente tem que... Por que buscar os sacramentos? Por que buscar crescer nas virtudes? Por que fazer tantos esforços, penitência? Por que tantas coisas que nós fazemos no âmbito espiritual? Para que quando chegar, de fato, neste momento, que é o último suspiro, é o momento mais importante da nossa existência, né? Nós estejamos de acordo com aquela exigência para que possamos entrar no caminho da salvação eterna, né? Por isso, uma coisa muito... Veja bem, na terça-feira nós falávamos de providência, né? Sim. E nós víamos um pouquinho que, às vezes, o sofrimento é providência de Deus, né? Veja bem, uma pessoa que adoece, contrai uma doença grave, e a pessoa vai infelizmente, né? Lamentavelmente, ela vai decaindo fisiologicamente, decaindo até ela chegar a óbito, né? Veja, tudo depende do modo como nós enxergamos, mas essa pessoa, ela teve a oportunidade de perceber que se aproximava aquele momento ápice da sua existência, que é o momento do juízo. Então, ela teve a oportunidade de se preparar espiritualmente para aquilo. Eu sempre digo que pessoas que padecem a enfermidade e enfrentam a enfermidade com um olhar de sabedoria, de santidade, elas se preparam para um momento maior, que é claro, né, nem toda enfermidade quer dizer que eu vou morrer, Sim. mas a enfermidade é um sinal de morte. Então, se prepare, né? Eu sempre digo, Bia, na minha comunidade aqui, sabe por quê? As pessoas, às vezes, deixam, por exemplo, para chamar o padre, quando não tem mais nada para fazer, né? Chamou o médico, chamou não sei o quem, e fez tratamento, e vai para São Paulo, e volta, e não sei o quê, não sei o quê. O médico falou, agora, daqui um dia, a pessoa não vai resistir mais. Aí chama o padre. E se não der tempo? Fez tanta coisa antes, mas não pensou
pensou no principal, que é o determinante para a entrada no caminho da salvação, que é o sacramento. O que é o sacramento da unção dos enfermos? Não é o sacramento do despacho, né? Como muita gente fala, né? Eu sempre falo assim, o sacramento da unção dos enfermos, ele é determinante, né? Se ainda não é o tempo da pessoa, a pessoa vai despontar para a saúde, para a vida. Uhum. Se chegou o tempo da pessoa, a pessoa vai em paz, né? É É o mesmo. sacramento determinante. O sacramento da unção dos enfermos confere a graça santificante. É como se a pessoa já estivesse cumprindo o seu tempo, cumprindo a sua missão, ela vai chegar a óbito. É como se o sacramento fosse assim, toma, o seu passaporte. Você está com a entrada garantida na eternidade. Meu Olha Deus do céu, que gente, como a gente belo tem que que é saber isso. disso? Porque olha isso, olha que presente, né? Que a gente tem, que Jesus deixou para nós. É o passaporte para o céu. Exatamente, exatamente. Apaga os pecados mortais, confere a graça santificante e prepara aquela pessoa que está em estado é, deplorativo, né, degradativo da sua fisiologia, prepara ela para esse momento. Então, uma coisa muito bonita, muito bonita. Minha gente, se vocês percebem uma doença grave em você ou algum familiar, né? Não é desejar morte para ninguém, é desejar o céu, Sim. entendeu? É diferente. Chame o padre, dá unção dos enfermos. Você vai fazer alguma cirurgia grave ou de risco, né? Você sabe se você vai sair vivo daquela mesma cirurgia? Você não sabe. Vai, procure a igreja, receba o sacramento da unção dos enfermos. Você vai preparado em estado de graça. Ou seja, você se entregou nas mãos de Deus. Se você sair recuperado, louvado seja Deus. Bora viver mais um pouco. Isso Então, mesmo, não isso. é? Se ainda viver mais um tempo aqui, está em estado de graça, né? Porque tem caráter de absolvição, é como a confissão, não é isso, padre? Exatamente, exatamente. Então, dois caminhos, Bia, ou salvação ou condenação. E olha que eu não falei céu ou inferno, Tá. eu falei salvação ou condenação. Por Isso. quê? Depois disso, né, mesmo a pessoa ela morre em estado de graça, mas ela pode morrer mesmo em estado de graça. Aliás, quem morreu em estado de pecado mortal não tem mais jeito, né? É a condenação Então, eterna. mas isso, Mas a pessoa morreu em padre, estado de graça. espera aí, que o mais, isso é importante. Que às vezes as Hum, crianças perguntam assim na catequese, né? Mas, Bia, se a pessoa foi muito ruim e morreu em pecado mortal, quando ela abrir o olho e ver Jesus, ela não tem mais chance de pedir desculpa? tudo depende do modo como aconteceu esse encontro. É o estado em que a pessoa se encontra, a pessoa está no encontro com o juízo. Entendeu? Ora, uma vida permeada de iniquidade, de transgressões, de pecados, pode ser que chega no último instante a pessoa não tem uma contrição perfeita daquilo, ainda mais sem o sacramento, né? O sacramento ainda confere o perdão da culpa, mesmo com contrição imperfeita, né? Se eu recebo o sacramento, louvado seja Deus, né? Está garantido. Mas uma pessoa maldosa como essa, não recebendo o sacramento da morte, né? Será que ela teve uma contrição perfeita, né? Ou seja, se não teve a contrição enquanto viva aqui no último suspiro, na hora do juízo não existe ainda uma chance de arrependimento. Isso tem que ser Não aqui, né? existe. Tem que ser aqui. Lembra do evangelho do último domingo? Hum, Né? O evangelho do último domingo, ele falava de duas virtudes teologais, né? Da fé e da esperança. Da fé e da caridade, né? O entrar no salão do banquete, lembra do evangelho, né? sim. O entrar no salão é a fé, né? É desejar ser igreja, é desejar o céu. Mas não basta um querer. É preciso, quando estiver lá dentro, é preciso ter o traje. É fé, Esse traje é o estado de graça. sim. Quem não está, não combina com o recinto do banquete. Aí diz que o rei, lembra do Evangelho de Domingo? O rei tira aquele fulano que está sem o traje, que é o estado de graça, que é a caridade da alma. Né? E o texto diz, porque eu lembrei do Evangelho de Domingo, o texto diz que o homem nada falou, nada respondeu.
sei se você lembra desse detalhe. É um detalhe que às vezes passa despercebido. O rei perguntou para ele: como entraste aqui sem o traje próprio de festa, que na teologia é a caridade, é o estado de graça. E aí o texto diz que o homem nada respondeu. O que quer dizer isso na interpretação teológico-exegética? Quer dizer que na hora da pergunta, que é o juízo particular, não tem jeito mais de responder. A resposta é na vida. É antes de entrar no banquete. Ou seja, ninguém vai trocar de roupa depois que entrou no salão de festa. Você vai pronto antes. Então, esse entrar é a morte. Então já tem que estar tudo pronto. Entendeu? Por isso que, e quando a gente fala isso, às vezes nas homilias, né? Às vezes tem gente que fica com medo, né? Tem gente que fica com medo. Não é uma questão de medo, é uma questão... deve despertar em nós maior intimidade com Jesus, maior oração, porque fragilidades e pecados todos nós temos. Todos nós temos. Aliás, o texto bíblico diz assim que o justo, ele peca no mínimo 7 vezes por dia. Ou seja, Peca muito. É muito desafiador, minha gente, manter as vestes, o traje de festa limpo, tá? É muito desafiador, tá? Então, vamos pegar o Evangelho de domingo para explicar um pouquinho a funcionalidade do processo de juízo, né? Morreu, acontece o juízo particular. Qual é a pergunta que Jesus, justo juiz, fará? Está com traje de festa? Que é o estado de graça santificante, né? Estou, então entre. Só que para entrar até o profundo dos céus, que é o retrato do céu, precisa estar, além de estar com a veste de santidade, precisa estar com a veste integralmente limpa, tá? Que é o céu. Mas você já tendo o traje, mesmo que ele esteja sujo, você já está garantida a sua entrada no céu. Só que se não estiver 100% purificada a sua veste, o seu traje, ou seja, você até está com a caridade na alma, né? Você está em estado de graça santificante, mas você, de acordo com alguns pecados que você cometeu, você tem penas temporais para serem sanadas. Aí é o que chamamos de purgatório, tá? Antes de entrar no céu. Mas quem está no purgatório já tem a garantia da eternidade no céu, tá? Então vamos lá. Morte, escolha. 2 caminhos: salvação ou condenação. Se for a salvação, você está 100% apto, né? Você está sem pena temporal para ser cumprida? Sim, então entra para o céu. Se você estiver com pena para ser sanada, você precisa passar por esse período de purificação que se chama purgatório, tá? Então, essa é a doutrina da igreja. Essa é a doutrina da igreja. E esse caminho assumido, ele é eterno. Depois da morte, cessa o tempo. Então, não tem possibilidade de voltar à escolha. Por isso que se tiver alguém no inferno, nós não sabemos, né? Alguns textos bíblicos sugerem que tem, né? Não sei, mas não sabemos. Se tiver alguém no inferno, é para toda a eternidade, não tem retorno, tá? Não tem retorno. E nós não podemos, enquanto pessoas tão limitadas, nós não podemos inferir o destino eterno de ninguém. Sim. Mesmo que a aparência sugira, nossa, essa pessoa foi para o céu direto. Você não sabe as penas temporais dos pecados que ela traz na alma, ou leva na alma, né? Ou a gente às vezes condena pessoas, né? Essa pessoa já vai direto para o inferno. Cuidado. O evangelho de 2 semanas atrás dizia que as prostitutas e os corruptos cobradores de impostos vão nos preceder no reino. Então, cuidado. E muitos que vão achar, né? que vão chegar lá e vão falar, Senhor, Senhor, ele vai dizer, não te conheço, né? Essa frase do evangelho diz respeito ao quê? Mas eu estou no salão, né? É a primeira parte do evangelho do domingo. Mas, Senhor, Senhor, mas eu estou no salão. O azar é seu, você está sem traje, fora. Né? Olha, gente, para a gente saber uma coisa, tá? A gente aqui, toda dia a gente reza o terço
da misericórdia, né? Que Santa Faustina recebeu essa inspiração do próprio Jesus. E Santa Faustina, no diário, ela diz que ela teve a graça de se ver no juízo, ainda enquanto viva, né? Deus concedeu essa graça para ela. E ela diz que ela iria, sim, ao purgatório. Eu não sei qual o tempo lá que Santa Faustina fala, mas enfim, ela iria ao purgatório. Ela não estava ainda pronta com essas vestes totalmente puras, como você está falando, limpas. Então a gente imagina, né? Que se até Santa Faustina ia lá pro purgatório. Imagine Então a nós, gente né, Bia? imagina nós, como é difícil mesmo. Então o importante é que a gente esteja com as vestes. Agora que a gente saiba, né, que o purgatório, como você está falando, já é salvação. O, quem está no purgatório já está salvo. Isso. Não está integralmente purificado das penas temporais. Aí a gente precisa entender, não dá tempo de explicar de maneira completa, é muito pouco tempo, né? Quando nós pecamos, nós produzimos uma dívida, tá? Quando nós pecamos, nós conquistamos uma condenação eterna. Então, cada pecado mortal, no fundo, nós ganhamos o inferno. Quando nós pecamos gravemente, a nossa alma está em estado de inferno. Por isso, quando você morre, cessou o tempo, você vai ficar naquele estado eternamente, não tem mais volta. Não tem nada a ver com Deus, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas Deus vai mandar alguém para o inferno. Olha, minha gente, Deus já fez o que ele tinha que fazer. Eu disse isso daí faz 2 semanas na minha homilia. Olha aqui o que ele tinha que fazer. Ele já fez, ele já voltou para o reino dos céus, por meio da ascensão, agora ele está tomando água de coco. Agora é com a gente. Deus não tem nada a ver com isso. Né? Ai, Deus não manda ninguém para o inferno, não manda mesmo. Ele está lá sentado no seu trono, tomando uma água de coco. O que ele tinha que fazer, ele já fez. A questão de salvação, condenação, diz respeito a nós aceitarmos o que ele fez ou não. A nós, não tem nada a ver com Deus. Né? Eu vi que uma irmãzinha fez um comentário, um padre disse que o inferno está vazio. Vou ser bem sincero, é muita pretensão dizer algo assim. O único que tem conhecimento da totalidade, da totalidade dessa questão escatológica é Deus. Qual a certeza que a igreja tem? Que existe gente salva. Né? Como nós chamamos os que são salvos? E que estão os santos, que estão plenamente contemplando a glória de Deus, os santos. A igreja não fala de ninguém que está condenado. Então, se a igreja não fala, né, nós sacerdotes também não podemos falar. Nem que tem, nem que não tem. Alguns evangelhos sugerem que tem pessoas condenadas. Não estou dizendo que é. Por exemplo, né, o evangelho da porta estreita. Lembra? A porta estreita, a porta larga que conduz à condenação, e são muitos que entram. Né? Vários evangelhos, Jesus diz assim, e lá haverá choro e ranger de dentes. Cuidado com os que podem te jogar na geena, né? Isso. Então, são textos bíblicos que sugerem, mas a gente não vai dizer nada se a doutrina da igreja não diz. Agora, se o padre acha que não tem, eu acho também que não tem, mas é uma questão pessoal. A igreja não define nada sobre isso, porque primeiro que o juízo pertence a Deus. E nós vamos saber tudo de todos num segundo juízo, que não é o ato da morte, que é o chamado juízo universal, ou juízo final, ou juízo cosmológico. Tanto Padre, faz. antes do senhor sair do juízo particular e para o juízo universal, uma dúvida aqui para as pessoas que pode ser que tem gente que não saiba. Quando o senhor falou de pena temporal, então, sim. né? Porque, por exemplo, a gente vai confessar, somos perdoados os nossos pecados, mas pode ser que ainda esse pecado confessado, perdoado, apagado, ainda gere uma desordem no tempo, é isso? Todo pecado, por menor que seja, mesmo que nós não percebamos, todo pecado, toda infração
contra os mandamentos, produz uma consequência no cosmos. Sim. Às vezes, direto, às vezes nós percebemos de maneira muito clara a consequência das nossas más escolhas, né? Mas a maioria dos pecados nós não percebemos. Mas todo pecado produz um dano. E esse dano, no dia da justificação eterna, esse dano vai ter que ser reparado para haver algo que o catecismo chama de recapitulação. O que é recapitulação? É toda a obra da criação voltar ao estado de perfeição original. Para haver esse retorno ao estado de perfeição original, que se chama recapitulação, precisa se reparar todas as consequências dos pecados, que é o que nós chamamos de o que acontece no purgatório. O que acontece no purgatório? Ninguém está pagando a culpa. A culpa já foi paga de uma vez por todas. Ou seja, ele já nos livrou do inferno. Basta que nós nos arrependamos e acolhamos. Não precisamos fazer nada, Bia. Às vezes as pessoas pensam que a gente tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Ele já fez. É somente acolher, né? Só que a consequência do pecado está aí, que são as penas temporais. E essas penas precisam ser sanadas, que é o que acontece no purgatório. Padre, então todo mundo vai sanar penas, as consequências dos seus pecados no purgatório? Não necessariamente. Você pode fazê-lo enquanto você está vivo, que é o que nós chamamos, que são as obras de misericórdia, que é o que nós chamamos de penitência, que é o que nós chamamos de indulgência. As Tá? indulgências, isso. Se você não quer deixar para o purgatório, que é melhor não deixar, porque os santos que tiveram experiência de purgatório, eles falam que não é muito agradável, não, né? Então é melhor não deixar para lá, né, Bia? Fazer atos de indulgências. Existem as indulgências parciais, que sanam parcialmente essas penas, e existem as chamadas indulgências plenárias, que apagam todas as penas de todos os pecados até o ato da recepção da indulgência. Quando você recebe uma indulgência plenária, me parece que, por exemplo, o rosário rezado confere indulgência plenária, o rosário. Você pode oferecer para sanar as penas dos seus pecados, ou oferecer para algum defunto, né? Aí, indulgência é um outro assunto que também vai muito tempo, mas para ganhar indulgência, que você tem que seguir as recomendações da igreja. Tem que se confessar antes, ou até uma semana depois, né? Tem que se confessar, tem que fazer o ato indulgente. Por exemplo, vou rezar o rosário. Então, o rosário vai ser o seu ato indulgente. Eu não sei, não me lembro agora, indulgência plenária, o que mais lucra na indulgência plenária, não me recordo. Mas, por exemplo, no ano da misericórdia, passar pela porta santa, lembra? Isso. Era indulgência plenária. Mas você tem que se confessar, você tem que estar em oração pela igreja, pelo Papa, professar a fé e fazer o ato indulgente, são esses atos, né? Então, ou apaga a pena aqui, ou apaga a pena no purgatório. Uma coisa é certa, ninguém entra nos céus sem reparar as penas dos seus pecados. Ninguém. Os santos são pessoas que já estão na beatitude eterna, já passaram todas essas etapas, né? Tem um padre conhecido meu, que é meu padrinho de ordenação, ele fala assim, gente, a gente tem que sonhar com o céu, jogar uma pedrinha no céu para poder cair no purgatório. Se você ficar jogando a pedrinha no purgatório, pode ser que caia no inferno. Aí você ferrou. Isso que eu ia falar, eu li uma frase, eu não lembro quem que disse, mas que se você vive contando com o purgatório, você na verdade está se condenando. Exatamente, é a pedrinha do meu padrinho que fala, né? Pedrinha. Então, não sei se explicou bem o que você tinha perguntado, Bia. Explicou, e também eu estou vendo que o pessoal escrevendo, né, que Deus é misericordioso e é sempre misericordioso, mas isso também volta ao assunto da live anterior com o padre, que o padre falou que nós vivemos o tempo da misericórdia aqui, lá será o tempo do juízo. Então, essa misericórdia infinita de Jesus é nesse tempo da graça que a gente vive aqui, né? Aqui a gente alcança essa misericórdia infinita dele, enquanto acolhemos essa graça da misericórdia. Mas depois do último suspiro, aí é o tempo já do juízo, né, padre? É isso mesmo.
tudo isso que estou falando, minha gente, é a doutrina oficial da igreja, tá? Depois a gente vai pegar livros de teólogos que teologizam nessa área da escatologia. Tem muitos teólogos que vão falar coisas diferentes. Eu prefiro crer o que a igreja crê, né? Parece uma coisa assustadora, mas na verdade não é assustador, minha gente. Olha só, é só nós olharmos a nossa vida, olha o nosso passado, quanta coisa nós já crescemos, já amadurecemos. Então, não é para levar um medo de Deus, é para levar uma gratidão, né? Uma gratidão e a certeza de que Deus está a cada dia nos moldando, nos preparando para o nosso momento de passamento, né? Eu já falei, já conversei com Deus, já falei assim, olha, você me dê a oportunidade de, antes de eu morrer, de ter um padre perto de mim, para eu poder receber o sacramento da unção dos enfermos e o padre poder me dar a indulgência plenária para eu não ter que passar no purgatório, para eu ir direto. Que é bastante, né, padre? Ô, padre, é uma coisa também, né, que é bacana da gente dizer, que só, como o senhor já falou aqui, né, então acho que é para gente repetir, só Jesus, né, só Deus que pode julgar, porque na verdade é só Exatamente. Deus que conhece o nosso coração, então essa misericórdia infinita de Jesus é porque ele pode julgar, porque ele é essa misericórdia infinita. Então, quando o senhor falou, ninguém pode falar, ah, isso já está no inferno ou já está no céu, porque só Jesus mesmo, só ele para conhecer esses corações e poder fazer esse reto julgamento, né, padre? Com certeza. Antigamente, por exemplo, as pessoas condenavam muito quem se suicidava, né? E a igreja, em alguns pronunciamentos, diz assim: opa, o juízo não cabe a nós, o juízo cabe a Deus. Por exemplo, uma pessoa que se suicida, lá sobe num prédio altíssimo, se joga do último andar. Você sabe o que aconteceu naquele último suspiro da pessoa, no intervalo de tempo em que ela se jogou, até que ela perdeu seus impulsos biológicos, ou a sua consciência? Você não sabe o que aconteceu ali. Então, às vezes a gente se coloca no lugar de Deus, né? Calma, calma. A gente, às vezes, minha gente, a gente não consegue nem se preparar bem e a gente quer ficar intervindo na salvação dos outros. Cuidemos bem da gente mesmo. Deixe que o próximo, Deus cuida do próximo, né? Isso, Isso em questão de juízo, é evidente, né? isso, Porque lógico. aqueles que nós amamos, por exemplo, na minha família, tem muita gente que está longe de Jesus, né? E eu, na pessoa de um sacerdote, o que eu posso fazer por isso? Eu quero que todo mundo esteja no céu comigo. É oração, minha gente. Exato. A oração. Reze, Senhor salva, Senhor converta, e vai rezando, igual Santa Mônica, né? Às Isso, vezes pode ser mais do que Santa Mônica, demora mais de 30 anos, aí vai rezando. E é o que nos cabe, não tem que ficar julgando, condenando, né? isso. E, então, depois do juízo particular, então, Bia, só retomando o juízo particular, dois caminhos, salvação, condenação. Salvação. Ah, tá, o seu traje não tem nenhuma manchinha, ou seja, você não tem nenhuma pena temporal para ser purificada? Não, então vai para o céu direto. Se você tem, você vai ficar ali, no átrio, né? Na porta de entrada, que se chama purgatório. Até que você purifique, né, as penas temporais. As penas temporais, por isso que a gente reza a missa em sufrágio das almas. Por isso que a gente oferece para almas de alguém querido as indulgências plenárias que nós ganhamos, que nós lucramos, né? Para que essa pessoa possa se perceber purificada e aí entrar no céu. Eu já fiz um ato indulgente e lucrei indulgência plenária, por exemplo, meu pai, né? Meu pai. Já fiz o ato, né? E agora, você tem a certeza que ele está lá? Eu fiz o ato. O É, problema pode estar em falhas na minha ação indulgente. Será que eu fiz de maneira correta e de maneira perfeita? Né? Em todo caso, faz de novo. Né? isso. Tá Isso. certo? Até porque, gente, não é uma coisa banalizada, não. É muito sério. Você conseguir lucrar uma indulgência, você tem que estar em estado de graça, você tem que ter horror ao pecado, você tem que buscar a santidade todo dia. São essas almas, né, que podem conseguir ganhar a indulgência. Não é uma coisa também
que a gente pode banalizar e falar que é fácil, né, padre? Ah, vai lá, comunga, confessa, reza pelo Papa e reza o terço. Não, não, você tem que estar em estado de graça. São para aquelas pessoas realmente que entendem, que querem se esforçar no seu máximo para conseguir isso, né? Tem que ter uma consciência muito grande daquilo que Deus está pedindo, que vai te permitir lucrar essa indulgência. Também a gente não pode Com banalizar certeza. isso, porque não é. Porque senão fica. Eu já ouvi gente falando assim, ah, eu tenho muita dificuldade para entender isso. Porque as pessoas acabam banalizando. Não, não é isso. É uma coisa muito séria. E os requisitos são muito sérios, específicos, e não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa Exatamente. fácil. Então, isso também a gente tem que falar, né? Na verdade, minha gente, eu disse na minha homilia, acho que domingo passado, não, esse último domingo, acho. Qual a mentalidade das pessoas que não querem comprometimento com a igreja? Se dizem cristãs, tudo, mas não querem comprometimento com a igreja. Qual a mentalidade que paira por aí? Que o céu está garantido e que eu preciso fazer esforço para ir para o inferno. E se a gente É ao for contrário. pensar bem, é o contrário. É ao contrário, né? Nossa, padre, você é muito negativista. Não, a gente lê nos evangelhos, É né? palavra de Deus, né? A gente lê, a gente lê os evangelhos e a gente fala assim, nossa, como que é complicado, né? E é desafiador mesmo. Por isso que a gente tem que rezar. Eu sempre falo assim, olha, o jeito que Deus se utilizou para me proporcionar salvação eterna foi o sacerdócio, Uhum. né? Acho que de todos, o menos merecedor desse mistério tão augusto. E é o jeito que Deus chamou para estar lá. Ó, venha para perto, que é melhor você estar perto, porque senão você vai se ferrar, né? Então vem. E a gente está aí na caminhada, reza, cai, levanta e vamos lá, né? E rumo a esse momento último, né? Que Como para nós precisamos nós preparar para aqui, ele. né? Acho que a maioria que está na live aqui é o matrimônio. É isso É, mesmo, com as suas alegrias, com as suas dificuldades, cai, levanta, vamos lá, perdoa, segue adiante, pede para que o Espírito Santo esteja sempre presente, né? Nós temos, como sacramento, nós temos essa força de Deus em nós, né, Padre? O Senhor no sacerdócio, nós no matrimônio, não esquecer que é o próprio Cristo que caminha com a gente e nos santifica através dessa vocação, né? É a exatamente. nossa via Exatamente. estreita, que vai nos colocar no tamanho da porta estreita. Ai, ai, mas não pode desanimar, né, Isso, Bia? Tem que não, alegrar. Eu isso. levo. Porque o senhor, ó, porque o senhor falou assim que Jesus está lá, né, tomando água de coco, né? Já passou pela cruz. Mas ele mandou o Espírito Santo para estar aqui com a gente. Ele está trabalhando. Sim, Ele com está aqui certeza. todo dia, né? Querendo te transformar, querendo te orientar, querendo te pôr na linha, junto com o anjo da guarda, com os santos. Então, assim, nós temos um exército aqui caminhando com a Sim, gente, batalhando por nós, né, Padre? Por isso que esse tempo é o tempo da graça mesmo. É o tempo da misericórdia. A gente tem que aproveitar, gente. A gente tem que falar isso, porque, como o senhor falou, é a palavra de Deus, isso é verdade. né? Às vezes tem gente que pergunta assim, nossa, por que que eu vou na missa e a missa é tudo, todas elas, tudo igual, toda semana, só muda a palavra? Porque não tem mais nada para ser feito. Foi isso que eu disse, né? Quando Jesus está tomando água de coco, foi isso que eu quis dizer. Não É isso. simplesmente a igreja repete a mesma coisa, que é isso que vai nos garantir o céu. Então, já que é isso, não precisa de mais nada, só precisa disso, que É, é a missa, isso, né? que é a É a missa. missa, né? Isso. Mas é muito bonito de refletir essas. Só que você falou que teve uma pessoa que comentou, Deus é misericórdia. Claro que Deus é misericórdia, minha gente. Nós ouvimos na terça-feira a questão da providência. Deus não está fazendo nada mais do que tentando nos manter no caminho de salvação. É a Isso. única coisa que Deus está fazendo. Se aparecer um sofrimento, pode ter certeza que Ele permitiu para nos salvar, Hum. né? Apareceu um desconforto, alguma coisa imprevista, alguma coisa surgiu na caminhada. É Deus permitindo para nossa conversão e salvação e santificação. Não tenho dúvida disso, né? Não tenho dúvida. Aí apareceu essa pessoa, né? Às vezes a gente tem que desviar de pessoas, desviar de situações. É melhor enfrentar, porque Deus talvez tenha permitido para a sua santificação, ou santificação e salvação daquela pessoa, né?
Então é muito bonito você enxergar a providência de Deus agindo nessa pretensão escatológica de salvação eterna para todos, né? Deus, ele faz tudo, ele tenta fazer tudo caminhar para que todo mundo seja salvo. Por isso que nas palavras da consagração, Jesus diz assim: este é o meu sangue, né? É o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vós e por todos, né? Ou na tradução original, por muitos, mas esse muitos diz o quê? É todos aqueles que quiserem, né? Quem Por aceitar todos o os convite, que né? quiserem. É muito lindo e muito lindo isso. Muito bem, tem perguntas Tem. aí, Bia? A Diva quer saber, que diz que a gente tem esse costume de dizer, né? Que quando alguém morre, vai para o céu, encontra os entes queridos que foram antes e todos olham por nós. A gente pode realmente dizer isso? A gente pode pensar assim? Olha, eu digo que a gente tem que. Nós temos que crer naquilo que está no catecismo, né? O catecismo não fala nada dessas minúcias. Então é melhor a gente não ficar especulando muito, né? A gente fica especulando, né? Ai, sei lá, como que vai ser o encontro, não sei o quê, que roupa vai estar São Pedro na porta do céu, a Virgem Maria vai não sei o quê, não sei, gente, tem coisa que não está lá, né? A gente sabe o que foi revelado. O que não foi revelado é porque não é tão importante. Mas uma coisa é certa, nós nos encontraremos todos diante do juízo final e saberemos cada um quem é quem, né? E, aliás, é isso que é o juízo, nós saberemos tudo e todos. Que graça teria, Bia, eu chegar no céu e não saber quem é a Virgem Maria, né? Então, Aliás, é a primeira que nós vamos procurar lá, né? nossa Quando entrarmos, advogada cadê no a Virgem? juízo. Nossa advogada no juízo. Chegar lá, vai estar São Pedro na porta, dá um abracinho rápido, São Pedro, cadê a Virgem Maria? E vai, corre lá para achar. Claro, é uma visão lúdica, né, minha gente? Eu estou brincando, mas nós saberemos, de fato, distinguir as pessoas no dia do juízo, né? E nós veremos a glória de cada pessoa de acordo com a vida que ela viveu nesse mundo. Cada vez que nós nos santificamos, né, o nosso estado de graça que nós assim nos encontrarmos no ato da nossa morte é o que vai definir a nossa glória. No céu existem diferentes porções de glória. O que é a glória eterna? A glória eterna é uma reflexão da divindade. Cada um de acordo com o estado em que morre, né? Se eu estou em estado pleno de santidade, né? E levei na minha vida toda um estado pleno de santidade. Claro que essa figura do estado pleno de santidade é a Virgem Maria, é a única, né? Por isso que ela é aquela que tem maior glória. Acima dela não existe mais nenhuma criatura com glória tão excelsa como ela, né? E o que é a glória? É refletir Deus. A pessoa o ser, né? Não vou falar pessoa. Vamos falar pessoa porque anjo também é pessoa, né? Mas é pessoa angelical, né? A pessoa ou ser que mais reflete a Deus é a Virgem Maria, Sim. né? É a questão do copinho, né? Eu não tenho um copinho aqui, mas se você pegar um copinho de café, né? Para entrar no céu, tem que vamos colocar água para a gente entender o exemplo. Para entrar no céu tem que ter pelo menos uma gotinha de água, é a exigência, Sim. que é a graça. Se tiver seco, o copo é inferno, é condenação. Se tiver uma gotinha, opa, vamos lá, já está salvo, né? E aí você vai se purificar das suas penas temporais, até que você encha o seu copinho. A hora que estiver cheio, você vai para o céu. A Virgem Maria é uma grande caixa d'água. Você pega um copinho de café, que sou eu, né? Se encher de água, eu vou estar cheio. Se pegar a caixa d'água, que é a Virgem Maria, ela também pode estar cheia. Vai estar cheia. Só que ela comporta mais, ela reflete mais Deus do que eu. Com toda certeza. Por quê? Pela vida que ela viveu, né? Então, a gente tem que buscar, a gente tem que desejar estar num lugar de maior glória cada vez mais. Isso não é pecado, desejar ser glorioso no céu, né? Isso não é pecado, né? Se tem um desejo
ou uma ambição santa que nós podemos ter, é de fato desejar um terreninho de maior glória nos céus. Ó, Aquele evangelho de João, ô hum, Bia, o capítulo 14 do evangelho de João, Jesus diz assim, né? Olha, eu vou lá preparar um lugar para vocês, quando eu estiver preparado, eu volto e vos levarei comigo. Está no evangelho de João, capítulo 14, sim. né? Que lugar nós queremos estar? Lá atrás, bem longe, ou um lugar de maior glória tão próximo? Então, isso vai definir, o que vai definir o lugar são os meus esforços nesse mundo, né? É o que eu busco aqui, né? Você ia dizer algo? É chegar no nosso 100%, né? A gente lembra daí da parábola dos talentos, né, Padre? Deus nos dá os talentos para que a gente possa multiplicar e crescer, né, nessa vida de santidade, para que eu possa chegar o quanto maior for a minha capacidade no céu, para que eu seja preenchida no máximo daquilo que Deus sonhou para mim, né? Exatamente. Você Então, ia mostrar. aí o senhor falou isso aí, eu já lembrei aqui, né, que eu tenho esse cartãozinho que fica bem na minha frente aqui. A Carla única Kut, coisa, Carla Kutz, que devemos pedir a Deus na oração é o desejo de sermos santos. isso. No fundo eu quero um lugar de maior glória no céu, Senhor. Isso. Eu quero, eu quero. Não vou me contentar com pouco. Esse deve ser o nosso desejo. Em vez de ficar pensando, se preocupando com essas minúcias dos juízos, nos preocupemos em conquistar o céu, né? Nos preocupemos com isso. Eu estive na Itália, em Assis, e fui visitar o corpo dele. Nossa, é magnífico ver o corpo dele que está exposto na urna. Não sei se você foi, do Ainda Carla não, mas Kut. a Juliane, que está aqui, que está participando da live com a gente, ela está fazendo uma viagem, uma peregrinação em fevereiro, né, Ju? Justamente para ir visitar Roma e Assis e visitar o corpo dele, que está lá exposto Parece, também. parece estar dormindo. Nossa, fantástico. Muito lindo, E padre. Nossa, é. E é o que o senhor falou, né? A gente, para ter medo. Porque escolher a santidade desde já é a garantia de uma vida feliz e repleta de paz. Se eu isso. escolho viver a santidade desde já, viver com Deus todos os dias, né? Viver na graça do Espírito Santo, é viver o céu já aqui, né, padre? Claro, não na plenitude que será um dia, mas uma vida já de bênção, de glória desde já. Às vezes, eu dizia para as crianças que eu atendi, mais de 20 crianças confissão para a primeira Eucaristia aqui na minha paróquia, e eu dizia para as crianças, para algumas delas, né? Não esboce, não desenhe a imagem de Deus e da igreja como uma imagem de privação, uma imagem de peso, uma imagem de escuridão, uma imagem de estar acorrentado. Eu falo que a busca do céu, o que que é? É você viver de maneira equilibrada, né? Você busca um equilíbrio humano, né? Primeiramente, o que diz a sua humanidade, sua corporeidade, sua relação com o mundo, com o externo, com as pessoas. Você é uma pessoa equilibrada ou você é uma pessoa descompassada? Porque a santidade é uma plenitude de ser. E tudo começa na nossa humanidade. Às vezes as pessoas falam de santidade, ô Bia, e já lembra a questão de sexualidade. É. É também, é um elemento dentre tantos. Uhum. Ser santo, minha gente, não é privar-se de relações sexuais, não, porque tem muita gente aí é, que estão em abstinência sexual, mas que tá, na sua alma está um inferno, né? Então é preciso perceber que a santidade é uma plenitude humana na completude do ser humano, desde a fisiologia até em questões espirituais, em questões morais. Você vive bem com você mesmo. Você vive a santidade no seu estado de vida em relação ao próximo, na relação com os bens, na relação com o poder, na relação com o mundo, com as suas atribuições diárias. Então a gente vai analisando todas as dimensões da nossa essência e vai falando, nossa, como é difícil ser santo, porque a gente aperfeiçoa um ponto aqui, daqui a pouco escorrega no outro. Pois é árdua a coisa, É. é árduo. Mas Deus, né, essa irmã que falou, mas Deus é misericórdia. Ele olha os nossos esforços, ele olha as nossas penitências, né? Deus olha a- aquilo que a gente procura evoluir. Deus olha o quanto que a gente se esforça para deixar algumas coisas, mesmo que a gente não consiga deixar outras. Tudo tem um tempo e Deus vê tudo. Então, é isso que a gente tem que levar e que deve causar esperança no nosso coração.
né? Não medo, não um temor obscurecido, assim, né? Isso não é bom, né? Porque Deus não é desse jeito. Mas a gente tem que progredir. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos progredir, vamos crescendo, corrigindo os defeitos e crescendo humanamente. Não é algo tão assim pesado quanto parece, né? É algo bonito no fundo, muito bonito, né? É porque é divino, né, Padre? Porque não depende, né, só da gente, é graça, né? A santidade é graça. Por isso que o Espírito Santo é nosso santificador, Com né? certeza. Então, nós, por nossos próprios méritos, não alcançaremos nada daquilo que Deus sonha para nós, né? Por Mas nossos aliados à graça, próprios, nossos próprios méritos, nós estaríamos condenados ao inferno, né? exatamente. E tem muita gente que, no fundo, é aquela coisa, né? Na verdade, não é nem assunto de escatologia, é questão de pregação, né? Mas vamos falar. É, Quem julga muito próximo, por exemplo, é porque é incapaz de perceber já o que é desequilíbrio nele próprio. Quando eu não percebo que há desequilíbrio em mim, o meu ímpeto é apontar o desequilíbrio no outro. Para um pouquinho, volte-se para você, né? Se o outro tem uma área da vida que é desequilibrada, você também deve ter em outra área, em outra dimensão. Não está de maneira com prestígio nenhum sobre o outro, com privilégio nenhum. Está todo mundo no mesmo barco, né? Então vamos todo mundo como igreja, e isso que é ser igreja, né? É reunir um monte de gente que está lutando por crescer espiritualmente, para que todos cheguemos, todos juntos à glória do céu. É isso que é ser igreja, né? Por isso que tem os sacramentos, né? Para que o sacramento da penitência? Para a gente, vamos largar o que ficou para trás, as coisas, vamos lá, bola para frente. O sacramento da Eucaristia, preciso me alimentar para me fortalecer, para não voltar a fazer aquilo. Então, muito bonito tudo. Então, Bia, não sei se tem mais alguma pergunta para a gente prosseguir, né? Não sei nem quanto tempo faz, já deu o tempo? já agora a gente tem que estar finalizando. Vou para já fazer a sua conclusão, Eu vou, Padre. eu vou concluir então, né? Para você Isso. ver, Mas não acho que de deu tempo. Não, perguntinha foram essas que eu li, mas o pessoal vai falando que lindo, que bonito. Ah, só para dizer que o e pessoal da comunidade Assunção de Várzea Paulista te manda um abraço. Quem está aqui é a muito Valéria obrigado. Sesquim. Muito obrigado, muito obrigado. Então é essa, na verdade nós vimos só a primeira parte, né? Que eu falei que não ia dar tempo, porque é um tema muito vasto, né? Depois tem o juízo escatológico, o juízo Isso é universal, importante. Vamos falar, vamos concluir com ele. cosmológico, que é onde Deus vai justificar todas as coisas. Nós saberemos o que cada ação boa, como também cada ação ruim, o que provocou no ordenamento da criação. Nós saberemos tudo de cada ação, né? Então, por isso que é juízo universal, né? Como vai se dar isso de maneira minuciosa? Nós não sabemos. Na revelação não foi mostrado, né? Mas nós sabemos, nós vamos saber tudo do que nós fomos aqui, o que provocou na criação, tanto no tempo em que estivemos aqui, quanto depois que nós já morrermos, né? Imagine, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, ele vai ver, e aquilo vai aumentar a sua glória na sua eternidade. O que os seus estudos, os seus textos contribuiu para a santificação do mundo depois que ele morreu. Aquilo vai aumentando a glória dele. Como também os pecados. Imagine quem inventou, por exemplo, o aborto. Vai ver, ao longo de todo o tempo da criação, quantos sofrimentos, né? Quantos projetos que foram desfeitos, quantos malefícios aquilo que a pessoa inventou provocou depois que ela morreu. Então é uma coisa muito grave e muito suntuosa o juízo cosmológico universal final. Mas não dá para a gente explorar mais. Então, você que está assistindo aí, peça para o seu padre, na sua paróquia, chamar alguém que gosta de escatologia e dar essa formação de uma semana. Porque rende assunto, viu, Muito Bia? bom. Ô, Padre, e essa, quando a gente fala desse juízo universal, é a volta gloriosa de Jesus, é isso? É no dia que Jesus volta Isso. para julgar vivos e mortos. Então, mas só para esclarecer uma coisa que eu fiquei na dúvida. Tem o juízo particular. Então vamos lá. Cheguei lá com a graça do bom Deus, minhas boas ações, né? Morreu com a graça santificante.
foi lá para o purgatório, ou os santos para o céu, enfim. Mas depois disso vai ter o juízo universal. É um segundo momento para aqueles que já morreram, né? O catecismo da Igreja Católica, ele vai falar que existe um processo antes da chegada do juízo final, que é o processo de perseguição da igreja, a grande tribulação, isso aí fala o catecismo, né? Então, minha gente, se a coisa está ruim para nós, se prepare que vai ficar pior, tá? A grande tribulação, a vinda do anticristo, e aí o catecismo vai explicar tudo isso, que não dá tempo da gente explicar. Quando parecer o mundo independente, viver uma felicidade independente de Deus ou da figura do sagrado, aí virá Deus de maneira surpreendente na pessoa de Jesus e vai estabelecer o juízo universal, tá? Neste evento vai acontecer algumas coisas, que primeiramente vai acabar o tempo e o espaço. Deus vai pôr fim, né? Deus vai pôr fim à imanência, à materialidade, à temporalidade. Outra coisa que vai acontecer antes desse fim, ou melhor, consonantemente, vai acontecer a ressurreição dos mortos. Todos os mortos serão ressuscitados, os corpos serão reconstruídos e glorificados. Os corpos se unirão às suas almas. E aí sim, as pessoas agora integralmente, antropologicamente completas, agora elas serão submetidas ao juízo final, que é a contemplação do todo da criação. Daí que o todo é revelado. Isso, né? Os teólogos mais progressistas, eles não creem na ressurreição dos corpos, né? Mas a igreja crê. Por isso você vai no velório, você vai na Ezequias, a igreja asperge o corpo, faz o rito de encomendação, ou encomendamento, não sei como que é o nome, mas esqueci. O que é encomendar? É preparar aquele corpo para o dia do juízo final, de que aquele corpo que vai ser decomposto materialmente, mas aquele corpo vai ressuscitar. Por isso que asperge o defunto com água, que a água é a figura do renovar, o dia da renovação final, né? Então, essa é a fé da igreja. Essa é a fé reta da igreja, na sua doutrina, tá? Muito bom, padre. Todo mundo aqui agradecendo muito. A Diva diz que a partir de hoje rezarei particularmente pelo Senhor. Padre, quanta coisa linda, que sabedoria. Muito obrigada. Deus lhe abençoe. Então, muito bom. E aí, todo mundo também falando das redes aqui do padre. Padre Diego Araújo. Sigam mesmo, tem muita coisa maravilhosa lá que o padre publica para nós. E, padre, eu já vou te convidar para voltar. Nós Muito marcamos mais obrigado. para frente um pouquinho, vamos falar mais. É muito importante para nós também. Então, vocês já vão falar com o pároco de vocês, ó, que vocês conheceram um padre hoje na rede, que falou para fazer um curso nas paróquias de escatologia, que é muito importante, é mesmo. Porque como o senhor começou a live, né, padre? Vivendo, sabendo que tem um céu que espera por nós, isso define como a gente vive o nosso hoje. Isso é muito Sim, com certeza. importante, é isso mesmo. Muito obrigado, minha gente. Só última coisinha, falar da cremação. É permitido fazer cremação desde que sepulte as cinzas, como sepultar um corpo. Não pode jogar na água, no jardim, não sei mais aonde. É permitida a cremação, sim, mas desde que sepulte com piedade e devotamente, como se fosse feito com o corpo. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Que pena, padre, que pena. Mas vamos lá. Estou sempre à disposição e sigam minhas redes sociais, no YouTube, meu canal, Padre Diego Araújo, também a página no Facebook, Padre Diego Araújo, também no Instagram aqui, e a gente se encontra por aí, nas formações. Visitem também a paróquia São João Batista e visitem a paróquia. Quem estiver por Itu. Bem-vindo sempre. Paróquia São João Batista, Itu, cidade de Itu. Aqui é Diocese de Jundiaí, tá bom, minha gente? Vânia, vai Muito me levar obrigado, lá, Bia. hein, Vânia? Vai me levar lá. Muito bom. Serão bem-vindos.
bem-vinda será, com certeza. Que bom. Então, a Vânia está falando aqui que ela já tem o Senhor todos os domingos. Ah, sim, é verdade. Que Ei, bom. Vânia, querida, um beijo no coração, viu? Padre, Deus então, ó, abençoe. pedimos a sua bênção, então, todos nós. Então, vamos receber a bênção, de bênção em bênção, que nós assim cheguemos a todos nós e aquelas pessoas que nós amamos todos à morada eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, Uma noite obrigada. abençoada a Uma boa noite todos. abençoada Força e também. coragem. Força, coragem, rumo à santidade, queremos ser santos. E Amém. Deus para o comando de tudo. Isso mesmo, Padre. Vinde, Espírito Santo. Tchau, pessoal. Uma boa Deus noite. abençoe, minha gente. Amém, Padre. Obrigada. Eu que agradeço.